Olá, eu sou o Ícaro Ferreira, pesquisador da extensão Quintas da Cidade, coordenada pela professora Marluce Wall. E hoje eu vou convidar o Gabriel Campos, que é pesquisador do NASCT, para falar um pouco do trabalho de pesquisa dele sobre a formação de um território e como que esse território ele se organizou, como que ele se consolidou e o que ele produz hoje em dia e a importância dele. Esse território é a antiga freguesia de Nossa Senhora da Conceição, que fica no Centro Histórico de São Luís. E ele é a pessoa mais adequada e qualificada que eu conheço para falar sobre essa pesquisa, porque foi uma pesquisa muito densa, muito delicada, eu acho, no sentido de aprofundamento. E eu acho que é muito edificante para o nosso projeto de extensão ouvir alguém com esse arcabouço teórico. Boa tarde, meu nome é Gabriel Campos, como o Ícaro já me apresentou rapidamente. Eu sou pesquisador do NASCT, vai fazer 2 anos que eu estou pesquisando sobre um território da cidade de São Luís, um território da área central da cidade de São Luís, que é a área da antiga freguesia de Nossa Senhora da Conceição, que historicamente é um dos primeiros territórios negros de São Luís. Então, primeiramente, para a gente falar sobre esse espaço, hoje esse espaço ele é mais reconhecido por ser a área da Madre Deus, né, do bairro da Madre Deus, e uma área ali na proximidade da Rua Grande, ao redor da Rua de São Pantaleão, que é conhecido como o bairro de São Pantaleão, né? E para falar sobre essa pesquisa, eu comecei a desenvolver esse projeto junto com o professor Alex, que é o meu orientador atualmente também, em 2023, mas a pesquisa sobre a antiga freguesia de Nossa Senhora da Conceição, ela é uma coisa que já vem sendo tratada há um bom tempo, na verdade. Ela teve um foco a partir dessa perspectiva das vivências de pessoas pretas na cidade de São Luís, com o Matheus Gatto, que atualmente ele eu acabei esquecendo a formação realmente do Matheus, mas basicamente a tese de doutorado dele da USP, se eu não me engano, foi sobre a Cidade Negra. O foco dele não era a antiga freguesia de Nossa Senhora da Conceição, mas no trabalho dele ele cita a freguesia como realmente um dos primeiros bairros negros, um dos primeiros territórios ali que se formou a partir das vivências de pessoas pretas ainda no período do Brasil colonial, principalmente ali também no século XIX, já para o século XX também. E esse trabalho ele foi continuado pelo Raimundo Tavares, que apresentou sua monografia aqui no curso de Arquitetura e Urbanismo da UEMA, falando exatamente sobre a formação histórica da antiga freguesia de Nossa Senhora da Conceição. E o meu trabalho atualmente é também sobre a formação histórica desse território, mas ainda mais do que isso, sobre as práticas atuais e as manifestações culturais que foram se reproduzindo nesse território ao longo do tempo, e sobre os dilemas, os legados contemporâneos, que também faz parte do título, né, do meu plano de trabalho. E a gente usa como metodologia a cartografia social para que as pessoas possam representar suas memórias, suas noções a respeito do espaço em que elas vivem. Mas só que a pesquisa ela também se desenvolveu muito a partir da própria história oral. A gente fez várias entrevistas com moradores e principalmente pessoas também que viviam, que eram moradores e também que participavam ativamente da vida cultural do bairro e principalmente da produção cultural, né? Não só participar da vida cultural como participante, como espectador, vamos dizer, mas alguém que realmente produz cultura.
E atualmente a gente percebe que as práticas culturais que foram se desenvolvendo nesse território desde o século XIX, hoje elas persistem, e elas persistem desde o século XIX também por muita resistência dessas pessoas que trabalham, que vivem e que se manifestam naquela área. Porque se no século XIX a gente tinha alguns mecanismos de, vamos dizer, apagamento, de opressão mesmo, tanto o próprio sistema escravocrata, né, o sistema, perdão, quanto também muitos outros, a própria colonialidade, e com o tempo isso foi evoluindo. A gente sabe muito bem que, por exemplo, eu posso citar a área, é uma área que hoje possui muitas escolas de capoeira, muitas oficinas de capoeira. E principalmente um dos contatos que a gente tem na pesquisa é a partir de um centro cultural, que é o Centro Cultural do Mestre Patinho, e que foi criado por um mestre de capoeira, que foi o Mestre Patinho, que reconhecidamente é um dos maiores mestres de capoeira daqui de São Luís. E a gente sabe, a gente estuda na história que a capoeira, por muito tempo, ela foi uma prática oprimida, tanto no período colonial, quanto já no século XX. A gente sabe que, por muito tempo, ela era proibida, né, nas cidades. E não somente isso, mas só que a gente, em São Luís, a gente sabe que a formação de São Luís, ela se deu muito ali pela ocupação desse território, principalmente aqui na área da Praia Grande, né, a área que foi desenhada por Frias de Mesquita, de uma forma até ali 1700, de uma forma um pouco mais espontânea, se a gente pode dizer assim. É claro que sempre existiu a opressão, sempre existiu a segregação de minorias. Hoje a gente reconhece como minorias, né? Mas na época, por exemplo, existia a segregação de povos indígenas. Enfim, a gente conhece isso na história de São Luís. Mas só que existem também aquela teoria de que a cidade de São Luís, ela se desenvolveu muito ali, tendo uma elite social, e essa elite social, ela compartilhando o espaço com pessoas empobrecidas, pessoas pobres, enfim. E hoje a gente percebe que tem muitos casarões que estão ali ao lado de portas e janelas, dessas tipologias, né, que são as tipologias da arquitetura portuguesa, e que a gente sabe que os sobrados, os mirantes eram as construções da elite, e as portas e janelas, as meias moradas, eram as construções mais para aquelas classes menos favorecidas, né, economicamente. Mas só que durante mesmo esse período colonial, existia já a segregação espacial da cidade, como existe hoje, né? Que a gente sabe que existem as periferias e o centro. Claro que nesse período a gente eu não sei nem dizer se a gente poderia chamar de centro e periferia com essas palavras, mas só que desde esse período existia sim uma segregação espacial na cidade, principalmente ali a partir de 1750, quando São Luís ela começa a se desenvolver com as companhias de comércio, tanto economicamente quanto socialmente. A população ela começa a crescer e vem um contingente muito grande de escravizados da África. Então, os mecanismos de espacialização dessa estrutura social, elas começam a aparecer com muito mais força. E aí a gente percebe que começou, né, a surgir essa segregação espacial. E é a partir desse momento que nasce o território que a gente estuda. Um dos pontos para falar também desse território é que quando eu comecei a estudar, é engraçado pensar nisso, eu pensava que a expansão de São Luís ela tinha se dado totalmente de uma forma linear, como se o núcleo fundacional da cidade, como se diz, fosse aqui na Praia Grande,
e isso fosse, né, se expandindo para ali para a área da mais para cima, né, para o Convento do Carmo, para as áreas da Rua Grande. E aí caminho grande, né? Pois é. E tal. Mas só que depois, com os estudos que a gente fez da formação histórica da Marideus, a gente percebe que é como se tivesse dois núcleos de expansão em São Luís. É como se existisse aqui a cidade, né, desenhada por Frias de Mesquita, mas também já existia outros polos de assentamentos humanos, né, vamos dizer. Por exemplo, a Marideus, ela surge em 1713, sabe? E isso muito antes da chegada das companhias de comércio e tudo mais. Então, ainda ela surge ali a partir de uma... Foi o capitão Marques, alguma coisa, que ele tinha uma propriedade, e aí ele doou parte dessa propriedade para a igreja para poder construir uma capela na sua propriedade, né? E as pessoas que moravam ao redor, muitas delas trabalhavam para ele, outras eram pescadores e tudo mais. E elas começaram a se reunir ali ao redor dessas construções. E com o tempo também a própria igreja ela foi se transformando e tudo. Com a expulsão dos jesuítas, né, do território do Brasil, a igreja ela começou a cair ali em uma espécie de decadência. E o seu uso foi se transformando. Essa igreja hoje, ela já era reconhecida como a Ermida de Nossa Senhora da Madre de Deus e deu nome ao bairro da Madre de Deus. E ela atualmente ficaria ali mais ou menos na área do Hospital Geral, né? Ali próximo já da Capela de São Pedro e tudo, que inclusive hoje ali existe a Praça da Madre de Deus, que antes era conhecido como Largo da Madre de Deus, justamente o Largo da Igreja. E aí o território ele se reproduz assim. Aí com o tempo, falando um pouco sobre também essa formação histórica, com o tempo esse espaço ele foi sendo mais ocupado por famílias mais abastadas, né, de São Luís, que tinham um poder aquisitivo e tudo mais, e que queriam uma espécie de uma propriedade mais rural, uma quinta, um sítio, uma coisa assim. E aí eles começaram a se apropriar desse espaço. O nome em si, Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, ele nasce ali a partir de 1805, quando há a fragmentação da freguesia da Sé, que é a freguesia de Nossa Senhora da Vitória. E aí nasce a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, que já tinha sido construída em 1700 e, se eu não me lembro, 64, 54, no século XVIII ainda. Ela se torna paróquia e aí se torna um bairro que é a freguesia de Nossa Senhora da Conceição. E até então só haviam duas freguesias, que era a da Sé e a de Santana. E aí se forma a da Conceição e depois se forma a de São João, se eu não me engano. E aí, enfim, esse espaço, com o tempo, ele é apropriado pelas famílias abastadas, como eu já disse, que elas começam a ter ali suas propriedades grandes, quintas, sítios, mas ela também é muito mais apropriada por pessoas pobres, alforriados, escravizados, fugidos dessa área mais urbanizada, né? Que começam a ocupar aquele espaço justamente porque era um espaço mais escondido, era um espaço que tinha uma vegetação arbórea mais densa, então tinha os matagais onde podiam se esconder e tudo mais. E é principalmente por isso que hoje nasce, hoje não, né? Nessa época nasce muitas formas de resistência nesse espaço, que hoje a gente reconhece como os próprios terreiros. Os terreiros, eles são formas de resistência porque eles sempre eles nascem ali naquele sistema de opressão, mas só que eles continuam resistindo ali a partir
se escondendo, enfim, se moldando de alguma forma, o sincretismo, né? Inclusive, eu vi até uma vez que essa questão do sincretismo, ela não se deu somente na questão do culto, dos santos e tudo mais. Ela também se dá muito na própria arquitetura. Porque hoje os terreiros da Casa das Minas e da Casa de Nagô, eles aparentemente são casas que seguem ali aquela arquitetura, essa arquitetura portuguesa, né? É como se fossem ainda casas portuguesas, vamos dizer, que seguem as tipologias. Mas só que eles nascem, a própria Casa das Minas, anteriormente, ela era uma casa de taipa. Tem muitas fotos antigas com as antigas vodunces, né, que eram as mulheres que recebiam, que poderiam dançar no terreiro, que recebiam e tudo mais, e que nas fotos delas aparecem ao fundo a construção, ainda aquela construção de telhado, já de telha cerâmica, porque inclusive o telhado de palha, ele era proibido pelos códigos de postura do século XIX, mas a construção ainda, as alvenarias ainda de taipa e tudo mais, com técnicas construtivas justamente muito trazidas ali a partir de saberes ancestrais mesmo, saberes trazidos da África, porque a gente entende, né, que a técnica do uso da terra, ela foi um saber muito trazido mesmo pelos povos escravizados da África. E aí, enfim, hoje em dia, tu também tava querendo saber sobre os legados contemporâneos, né? E esse espaço é isso, ele nasce muito da própria resistência, né? Uma resistência que se dava tanto a partir da fuga, a partir, como eu já disse, da construção dessas casas, desses terreiros, desses templos religiosos, mas também uma resistência mesmo nos fazeres ali do dia a dia. No século XIX, algumas áreas da cidade já eram proibidas de ter pessoas vendendo alimentos, vendendo alguma coisa nas ruas e tudo mais. E isso era uma coisa muito oprimida, tanto pelo Estado, tanto pelo poder público, quanto pela própria população. Elas utilizavam muitos mecanismos, os periódicos, os jornais, para denunciar, né, as vivências dessas pessoas, dizer que estava tendo venda em algum lugar, estava tendo batuque, que estava tendo música, essas coisas, estavam se reunindo e tudo, e que era perigoso, essas coisas assim, né? Sim. E muitos desses lugares a gente reconhece, a gente encontra até hoje na cidade, como a Fonte das Pedras, era um lugar muito apropriado, que foi muito apropriado por pessoas pretas durante esse período, né, para fazer suas manifestações de dança, de cultura, enfim. Hoje também tem a Praça da Saudade, que desde então ela sempre foi também muito apropriada por essas pessoas, né? E essas práticas culturais, elas evoluem ali naquela área, e hoje a gente encontra muitos grupos, né? Muitos grupos culturais. E esses grupos culturais, muitos deles, eles são reconhecidos ali pela questão patrimonial, de uma forma ou de outra, mais ou menos reconhecidos. Por exemplo, a gente tem o Boi da Madre Deus, que foi um dos primeiros bois daqui de São Luís. Ele nasce ali ainda no século XIX. E o Bumba Meu Boi é patrimônio material, né? E a gente tem também escolas de samba, como a Turma do Quinto. A gente tem muitos blocos carnavalescos, como Sediasa, Fuzileiros da Fusarca, tudo isso. E
A gente tem também a Companhia Barrica, que a Companhia Barrica ela já nasce com uma proposta diferente, né, de ser não somente uma, não somente assim, nasce primeiro o Boi Barrica, né? E ele nasce não só com uma proposta de ser ali a manifestação do Bumba Meu Boi, mas ser muito mais uma manifestação artística, assim, de teatro, de arte, utilizando a rua mesmo como palco e tudo mais. E em 2018 foi elaborada uma lei de patrimônio imaterial para Marideus. E essa lei de patrimônio imaterial, ela continha 54 grupos que haviam na área, mas, assim, a lei era de patrimônio imaterial, a gente tem também a Casa das Minas, que é tombada pelo IPHAN, a gente tem a Casa de Nagu, que é tombada pelo Estado, mas só que nessa lei mesmo de patrimônio imaterial, não há citação às práticas que são realizadas nas casas na Casa das Minas, na Casa de Nagô. Tem muitos outros espaços que não existem nessa lei. Enfim, e nesse sentido, a própria população, durante a pesquisa, a gente teve contato com alguns desses grupos e eles falaram que já existe também outros trabalhos, além dos que a gente está fazendo, de mapeamento dessas práticas culturais, desses grupos, saber onde é que eles se localizam, quais que existem, quais que não existem mais e tudo. Mas essa população, essa comunidade cultural, eles falam muito sobre como a cultura da Marideus, que era muito forte ali, o carnaval da Marideus, durante a década de 1990 e o início dos anos 2000, era muito forte aqui em São Luís. O carnaval de São Luís era na Marideus. Pra tu ter uma ideia, eu não morava aqui na área do centro, a minha família, a gente morava no Monte Castelo. Já tá há muito tempo, pode continuar. A minha família morava no Monte Castelo. E a gente sempre vinha pra cá, pro centro, no carnaval. E a gente vinha todo mundo fantasiado. Me fantasiava de fofão e tudo mais. E aquela rua ali, a Rua da Saudade, ela era uma rua muito ocupada, assim, ela era uma rua muito movimentada durante esse período. Tinham os portais em toda a rua, assim, na extensão da rua e tudo mais, porque os blocos, eles passavam, né, por ali, por essa rua. O percurso eram essas 3 ruas, segundo os próprios moradores da área. O percurso carnavalesco durante esse período era a Rua da Saudade, a Rua do Norte, a rua também, até a Rua de São Pantaleão, até aquela área dali. E com o tempo a gente percebeu que esse carnaval foi mudando muito em São Luís. Hoje a gente encontra o carnaval de São Luís nas praças, aqui na praça que eles chamam o Arraial da Cidade, né, aqui embaixo da Praia Grande, perto do terminal. Tem também, né, ali na litorânea e tudo mais. Mas antes disso, eu ainda era muito criança, eu não participava dessas manifestações, mas eu acredito que até ali já a partir de 2015 e tudo mais, o carnaval da cidade se dava muito ali, Praça Maria Aragão, Beira-Mar e tudo mais. E com o tempo, esses espaços da Marideus, eles começaram a se tornar muito mais apropriados, esses espaços culturais, né, pela própria população, pela própria comunidade do bairro. E o carnaval de lá passou a ser muito mais ali carnaval de bloquinhos e tudo mais, encabeçados, né, por esses blocos que existem lá na área. Teve até agora, no pré-carnaval desse ano, tinha um circuito, né, que ele saía, eu acho que era da feirinha, e aí ia por aqui por baixo e chegava até a Marideus. Mas só que isso no pré-carnaval. Durante o carnaval em si, o carnaval de lá, ele era menor, ele era mesmo só por alguns blocos e tudo.
Mas, e aí, tipo, pela nossa pesquisa, o que os moradores dizem, essas pessoas que estavam associadas muito ali por por toda essa vida cultural, falam que as políticas públicas de incentivo à cultura na área, elas foram acabando, elas foram se dispersando, foram passando para outros lugares. E o Carnaval de São Luís, com o tempo, ele começou a trazer muitos artistas de fora, né? E aí, muitos artistas de fora. E esses grupos daqui de São Luís, eles, com o tempo, passaram a ser muito mais invisibilizados. E aí, atualmente, esses grupos eles têm muita dificuldade financeira. E isso, por sinal, depois, por exemplo, da lei de patrimônio imaterial, que é uma lei estadual e tudo mais. Depois dessa lei. Então a gente sempre se indaga assim, até que ponto o patrimônio tá ali sendo um bônus para essas pessoas. O que mudou na vida delas com essa patrimonialização, né, essa institucionalização e tudo mais, do bairro, dizer que o bairro é um berço cultural e tudo. E aí, durante também durante a história do bairro, a gente percebe que do século XIX até o século XX tem muitas mudanças, assim, muitas mudanças mesmo nessa área, como tem em todo o centro de São Luís, mas só que a partir ali da década de 80, de 90, esse território já foi como posso dizer, se consolidando. Então, as mudanças que haviam eram muito mais obras pontuais, de requalificação, se é o que se pode falar em requalificação, né? Enfim, de intervenção em alguns espaços públicos. Por exemplo, na década de 90, no governo de Rosiana Sarney, teve muitas obras para lá, para Marideus, para aquela área da Marideus. O primeiro Viva que... O Viva o projeto piloto do Viva, perdão por me enrolar, o projeto piloto do Viva, ele nasce na Marideus com a Rosiana Sarney, onde ela faz a intervenção ali do largo, né, do largo da Marideus, não, do largo do Caroçudo, que antes esse Largo do Caroçudo já era um espaço muito utilizado pelaquela população. As próprias pessoas que viviam ali, que trabalhavam, por exemplo, no século XX, que trabalhavam naquelas fábricas que tem ali a fábrica São Luís, a fábrica Santa Amélia, ainda não, porque a Santa Amélia já é mais afastada. Mas na fábrica São Luís, na Cânhamo, na Martins Irmãos, elas moravam ali naquela área e elas utilizavam muito daqueles espaços livres que tinham ali para fazer suas práticas culturais, né? Aquela área que hoje é conhecida como Largo do Caroçudo, antes ela era conhecida como Areal. E porque era tipo um terreiro mesmo, né? Era um descampado, assim como se diz. E aí ela se ligava com uma outra área do bairro, ela ia até o que se conhecia muito por Morro do Querosene. O Morro do Querosene era uma área muito ali de casas mais populares e tudo, e que hoje o Morro do Querosene é muito conhecido por ter uma praça que dizem que é a praça da máquina de descascar alho. A máquina de descascar alho é mais um grupo cultural do bairro, e a praça ela sempre foi um dos pontos principais da rota deles, né? E aí hoje a praça ela teve uma intervenção nessa praça, e hoje eles dizem ser a praça da máquina de descascar alho. Enfim, voltando para a parte mais para cima, que era a área do Areal, com o tempo teve as intervenções nela também, tudo mais, e hoje a gente reconhece como Largo do Caroçudo. Mas o ponto é que com o governo da Rosiana Sarney, esse espaço ele foi, vamos dizer, requalificado e tudo mais. Teve os quiosques que, segundo alguns moradores,
Lá tem, se eu não me engano, são 5 quiosques, que eram cada quiosque para um grupo cultural. Mas só que com o tempo esses quiosques eles foram passando, eu não sei, vendidos não, né? Mas só que eles foram repassando, eu não sei como que era a situação por lá, se era alugado e tudo. Mas eles foram sendo repassados e hoje, em tese, só ainda... Assim, que a gente vê que ainda é de um grupo cultural, é só um quiosque que é do grupo do Príncipe de Roma. E aí, enfim, nesse período tem muitas obras, muito incentivo à cultura, mas claro, assim como hoje a gente sabe que muitas das intervenções que a gente tem no centro e tudo são ali muito para essa questão turística. Não é para quem mora, para quem vive diariamente e tudo mais. Não, era para impulsionar o turismo, a cultura e tudo mais, para criar uma imagem do bairro para quem era de fora e tudo. Mas que, de certa forma, a gente não pode dizer que isso não viabilizou muitas práticas culturais, né? Apoiou muitos grupos e tudo. Mas é claro que a gente deve ter um olhar muito crítico, apesar disso, né? A gente deve saber até que ponto até que ponto que foi bom essa relação entre o Estado e essas práticas culturais. E com o tempo, eles foram percebendo que esse investimento, ele foi sendo muito abandonado, né? E uma das coisas que muitos moradores falam pra gente é que ali a Praça da Saudade, que foi requalificada em 2020, 2021, com os investimentos, acho que eu não sei se foi do PAC Cidades Históricas, que foi até pelo mesmo escritório e no mesmo período que foi feito ali o terminal do anel viário, né? Teve também a Praça da Alegria, que já é... A Praça da Alegria não, perdão. A praça da Misericórdia, que fica atrás da Santa Casa, que foram praças que teve uma certa intervenção e tudo mais. Mas na Praça da Saudade em si, que era um lugar onde tinha muitas práticas culturais, onde tinha palco, onde tinha muita coisa assim desse tipo, O projeto da praça, ela basicamente coloca vários canteiros assim no meio da praça e justamente para acabar viabilizando, né? Não sei qual era a pretensão, mas segundo os moradores, isso acabou sendo atingido diretamente nessas práticas culturais, né? Não pôde mais colocar palco, fazer coisas mais práticas, mais coisas no centro da praça, né? Então, eles dizem que foi muito para querer realmente tirar esse carnaval que era muito forte no bairro e levar para outros pontos da cidade. Justamente pontos onde poderia receber palcos maiores, uma estrutura de show maior para artistas de fora, artistas nacionais e tudo. E foi isso, né? Hoje em dia, esses grupos, ainda tem muitos grupos. O bairro da Marideus, ele é um bairro muito cultural, um bairro que vive cultura. As pessoas dizem, elas não têm medo de dizer que é um bairro barulhento, é um bairro que todo sábado tem alguma coisa, todo sábado, e que não é para quem quer calmaria, porque em certos momentos, certos períodos do ano, realmente é um bairro que vai ser muito barulhento, um bairro que vai ter muita coisa, principalmente durante o carnaval, que é a época do ano mais forte por lá, né? E o outro, que é a área de São Pantaleão, que eu acho que eu acabei não falando muito, porque durante a pesquisa mesmo, a gente acaba focando muito na área da Marideus por ser um território que tem muito mais dinâmicas e tudo. A área de São Pantaleão, ela ali durante o século XX, com esse momento de expansão da cidade de São Luís, de modernização e tudo mais, ela se tornou uma área de atração para o comércio. Então a gente sabe que a Rua Grande,
a Rua de Santana, são eixos comerciais, né? Essa área do centro de São Luís, ela é uma área muito comercial. E isso também há muitos estudos a respeito que tratam de como o processo de patrimonialização do centro de São Luís ali, desde quando o centro ele é tombado pelo IPHAN e tem o primeiro plano de diretor, que é o de 74, ele já coloca a área daqui tombada pelo IPHAN como uma área mais cultural, uma área dedicada mais para atividades ali culturais, administrativas e tudo. E essa área mais para lá, para o lado de lá, vamos dizer, seria uma área mais comercial. E essa área ela só é tombada em 86 pelo DPHP, pelo Estado, né? Mas só que a gente sabe também que ela sofreu muito mais modificações do que essa área daqui da Praia Grande, né? E esse próprio processo de patrimonialização, ele considerou essa área daqui como centro histórico e a área de lá como centro cívico, o centro comercial, o centro... Enfim, e isso permitiu que houvesse muito mais modificações no tecido construído, modificações também nas vivências de pessoas que moravam por lá e tudo. Um dos principais pontos que a gente escuta de moradores da área de São Pantaleão é a segurança. Porque eles dizem que tem muitos imóveis que estão sendo desocupados, outros que funcionam só em horário comercial, então as ruas elas são mais perigosas, tem mais desocupação, imóveis que estão ali num estado de preservação e de conservação muito degradado. A gente sabe, né, que isso é um problema que atinge toda a área central de São Luís, mas só que quando a gente compara a área de São Pantaleão com a área de Madre Deus, essa questão de segurança e de degradação do tecido construído e tudo mais, ela aparece muito mais forte justamente por como eu posso dizer, esse incentivo à apropriação do espaço pelo comercial, pelo administrativo, nem tanto, mas muito mais pelo comercial mesmo, né? E com o tempo também é uma área que foi muito mais modernizada. Os primeiros prédios, que a gente pode dizer, os primeiros arranha-céus, né, vamos dizer, de São Luís, eles nascem ali, que é o Caiçara, que inclusive ele ocupa o espaço da antiga igreja de Nossa Senhora da Conceição. Mas só que tem muita gente que diz, inclusive, que a igreja foi demolida para a construção do prédio. Mas não foi. A igreja ela foi demolida para poder aumentar a caixa viária da Rua Grande, porque precisava passar o bonde e tudo mais. E essa questão da demolição da igreja, da demolição de muitas igrejas de São Luís, elas já vinham sendo tratadas há muito tempo. Isso também demonstra um dos momentos que marcam a história dessa área e da própria cidade de São Luís, da formação da cidade de São Luís, que é essa queda do poder da igreja. Porque se em um certo momento o bairro ele se molda ali a partir do poder da igreja, a partir da freguesia e de todo o poder que a freguesia tinha de administração do território, em um outro momento ele se molda também pela queda da igreja, né? As igrejas elas foram dando lugar a outros espaços. Por exemplo, onde hoje tem aquela área dali, que tem o Mateus, das Cajazeiras, aquelas outras áreas daqueles conjuntos residenciais dali, antes tinha a igreja de São Tiago e o Largo de São Tiago. A igreja de São Tiago ela foi demolida, o Largo, que ele ainda existiu até o século XX, se eu não me engano, ele foi ocupado quando teve um empreendimento de um conjunto habitacional desses financiados e tudo mais, se eu não me engano, pela própria Caixa Econômica, ali naquela área que nasceu um empreendimento habitacional desses.
Eu não sei se era o benefício Funcionário. pros funcionários, porque tinha tinha BNH, o BNH veio depois, né? Mas tinha os institutos de previdência e tudo mais. E, se eu não me engano, ele nasceu desse período, né, dos institutos de previdência, que faziam esses conjuntos habitacionais, que foi muito forte, né, na expansão da cidade de São Luís. Então, isso também atingiu essa área do centro. E, enfim, é uma área que tem muitas dinâmicas. Foi uma pesquisa, assim, que a gente, em muitos momentos, eu não sabia nem mesmo como abordar. A questão da raça e da etnia é uma questão também que precisa de muito estudo. É uma questão, como tu disse no início, é uma pesquisa delicada. Ela tem esse perfil, assim, de uma delicadeza, de ter que se aprofundar em algumas coisas, se você quer abordar elas, porque realmente é uma pesquisa que está falando ali de práticas, de pessoas que sempre foram, como eu posso dizer, marginalizadas da sociedade e tudo. E eu acho que quando a gente fala disso, a gente realmente tem que ter um aporte teórico, um bom aporte teórico, quando a gente trata disso na academia, né? E até porque uma das coisas que eu sempre ouvi é que eu sou uma pessoa preta e tudo, e quando você é uma pessoa preta tratando sobre as vivências de pessoas pretas na cidade, em um espaço que é majoritariamente branco, elitista, como é essa área da gente da arquitetura e do urbanismo, em um certo momento você sente muita necessidade de procurar cada vez mais, de pesquisar cada vez mais, de ter um aporte teórico, um embasamento muito forte para assegurar aquilo que você está dizendo, para não dizer assim que é só uma causa pessoal, que como é uma causa social, é uma causa que merece aprofundamento acadêmico, que merece aprofundamento científico. E também esse aprofundamento científico, ele tem que ser dado muito ali quando a gente fala das práticas culturais, né? A nossa pesquisa, ela não é uma pesquisa etnográfica. A gente, durante a pesquisa, a gente percebeu que a gente poderia tomar muitos viés, a gente poderia se aprofundar em muitas coisas. A pesquisa, ela também ela me abriu muitos pensamentos de continuidade, de tratar disso em um mestrado, em um doutorado, com outras visões, com uma visão que coloque as pessoas no centro mesmo da pesquisa, porque, assim, a gente diz que a nossa fundamentação, nosso aporte metodológico tinha a cartografia social, tinha a conversação, as entrevistas e tudo mais, a história oral, a história falada, mas só que em alguns momentos eu percebi que as formas como eu tratava de algumas coisas era muito mais documental, muito mais bibliográfico, e eu acabava, assim, eu acho que de uma prática que a gente vem realmente tratando muito no nosso curso, nas formas como a gente trabalha e tudo, que é de pesquisar muito mais em documentos, em bibliografia, em mapa, e não colocar as pessoas no centro, né? E aí eu sempre senti, assim, essa necessidade, mas eu também sempre tive muito cuidado, muita cautela, assim, de não querer dizer que meu trabalho é um trabalho etnográfico, um trabalho... A gente pode dizer até que seria ali, se aproxima de um trabalho antropológico, mas só que eu sinto essa necessidade realmente, para dizer que é um trabalho com essa perspectiva, de me aproximar muito mais da população e da comunidade. Então eu acho que é isso, eu acho que é um trabalho que eu não pretendo, a gente está encerrando agora um ciclo, né? E esse ciclo ele não vai poder ser renovado, mas eu não pretendo fugir das pesquisas, dos meus próximos trabalhos, do que eu já venho tratando, né? Sobre essas visões das pessoas, do que é patrimônio para elas, sobre essa questão do espaço social,
dos espaços étnicos, dos territórios negros na cidade de São Luís, tanto numa perspectiva histórica quanto numa perspectiva atual. Eu acho que é uma coisa que ainda a gente pode e merece e deve tratar muito, sabe? E ainda mais na nossa formação como arquitetos e urbanistas, a gente entender outras formas de produção da cidade, e como, por exemplo, em alguns momentos essas formas elas foram muito oprimidas, como o nosso espaço urbano ele foi feito a partir de muita opressão, a partir de muito apagamento. Enfim, eu poderia aqui falar a partir de muitas formas que a gente encontrou durante a pesquisa de opressão no espaço urbano, né? Aqui, ali, aquela área, assim, essa área da barragem do Bacanga, a barragem do Bacanga ela foi feita a partir de muita expulsão, de muitos aterros que expulsaram pessoas, que apagaram muitas práticas culturais, muitas vivências cotidianas, pessoas que precisaram se mudar para outros locais aqui na proximidade, aqui na área central, mas também lugares muito mais distantes. Dizem, né, que o bairro do Anjo da Guarda, ele foi um bairro que nasceu principalmente a partir dessa migração, né, de pessoas que viviam nas áreas mais baixas daqui ao redor do centro, nas áreas centrais da cidade, e que com os aterros durante aquele período do século XX, né, a partir da segunda metade do século XX, os aterros que a gente tem, a barragem do Bacanga e tudo mais, foram sendo expulsos, foram sendo apagados realmente. Então é isso, acho que é uma pesquisa que eu posso falar muita coisa. Acho que sempre quando eu falo dela, eu falo muito. Eu acho interessante como é a tua perspectiva de entender como é importante a gente escutar e entender como as pessoas fazem essa produção da cidade e como que elas entendem e como são válidas as práticas, assim. Às vezes é realmente interessante esse questionamento que a gente se faz do ônus que traz esse reconhecimento, entre aspas, de entender algo como patrimônio imaterial ou não. Porque realmente, será se é realmente necessário? Será se isso não museifica alguns lugares, alguns territórios? Será se a gente não desvia um pouco o foco para as pessoas, assim, e para o trabalho de produção delas, e não um produto cultural que elas criam, né? Que elas trabalham, enfim. E é muito interessante, queria te agradecer por ter aceitado o convite que foi feito de última hora. Mas eu tenho um carinho muito especial por ti, por essa tua atenção, por essa tua preocupação com o teu trabalho, com a tua produção acadêmica, com a forma que tu faz isso, que é sempre muito atenciosa, assim, muito esforçada. É isso. Então tá, obrigado, Ícaro. Muito obrigado pelo convite que tu me fez pra falar da minha pesquisa. Eu falei muito, eu nem deixei tu falar muito também. Muita coisa a gente nem fez, assim, aquele jogo de pergunta e resposta. Mas só que sabe que eu falo muito mesmo. Mas é bom, eu acho que o pessoal vai... Enfim, muito obrigado mesmo pelo teu convite. E a gente pode seguir aí trabalhando também, fazendo algumas coisas com o Quintas. Eu admiro também muito o teu trabalho com o Quintas. Eu acho que a visibilidade que tu dá para muitas práticas, para muitos grupos, é uma coisa muito importante quando a gente fala de patrimônio, porque a gente não deve, assim, falar do patrimônio pelo valor daquele objeto, o valor que aquela coisa carrega, mas em si dos valores que as próprias sociedades e as formas como aquela sociedade ela trabalha o patrimônio, como que ela vive o patrimônio e o que ela até mesmo entende sobre o patrimônio, eu acho que é mais importante, sabe? E eu acho que é uma coisa que a gente acaba não fazendo muito quando a gente fala dessas questões. Às vezes é com uma visão muito técnica,
Mas eu acho que a visão que tu tem das coisas e do Quintas também, como o Quintas lidou com tudo, eu acho que é uma coisa assim genial, acho que é uma coisa muito boa. Meus parabéns. Obrigado. Então é isso, a gente encerra essa série de episódios de podcast que falam sobre perspectivas, sobre o centro histórico, sobre essa região central, a fim de criar realmente um acervo de áudio, né? De muito entendimento que as pessoas têm e compreendem sobre o centro, com muita pesquisa e arcabouços importantíssimos para quem quer estudar sobre a área.